Bom dia a todos. Pensei em começar hoje com aquela expressão já protocolar, né, fora Temer, mas complementada, né, por um breve comentário, né, uma paráfrase do Renan. O cinismo na política dá uma certa ideia de infinito. Bom, hoje nós vamos apresentar aqui das pesquisas que estão sendo realizadas no LATESFIP. É o grupo que vai apresentar, o grupo da matriz psicológica. Só gostaria de retomar aqui a ideia geral desse projeto que se divide fundamentalmente em 3 eixos, né? O primeiro eixo diz respeito à gênese da concepção neoliberal do sujeito, onde se pesquisa as origens históricas e filosóficas do liberalismo, a localização da sua origem, da sua evolução como discurso, como funcionamento social e, sobretudo, os 2 tempos do neoliberalismo. O primeiro tempo, os anos 30, segundo tempo, que é o nosso foco, anos 60, 70 e 80, onde a gramática do capital sofreu uma radical mudança. O programa político neoliberal também deve ser estudado nas suas relações com as instituições, o Estado, a mídia, a academia, a educação, a jurisprudência, as corporações. Essa abordagem ela pressupõe, né, uma concepção da teoria política do neoliberalismo como implicando um certo modelo de sujeito, né? É o que nós, aqui, esse grupo, tem pesquisado, né? Lembrando apenas que essa proposição, esse modelo de sujeito, ele tem uma finalidade normativa e uma espessura ideológica, uma vez que ele tem uma função de explicação total e tem também implícito um elemento utópico. Ou seja, trata-se aqui, né, na matriz psicológica, de trazer à tona a efetivação performativa, né, da teoria do sujeito implícita na teoria neoliberal, nas teorias neoliberais. Né. Na matriz psicológica da episteme neoliberal, trata-se, então, de perguntar quem é esse sujeito, que é pressuposto na teoria. Os principais representantes teóricos do século XX e XXI são aqui estudados, nós abordamos no encontro passado, Gary Becker, Ayn Rand, né, e abordamos também o autor que hoje vai ser o nosso foco, né, Friedrich Hayek. Há uma terceira, um terceiro eixo, né, que nós trabalhamos aqui, importante, trata-se da questão da clínica e do diagnóstico do neoliberalismo, né? Ou seja, a ideia de que o sujeito neoliberal ele obtém dos indivíduos 2 tipos de resposta. Em primeiro lugar, a adesão, né, à proposição desse modelo de sujeito. Em segundo lugar, uma resposta enquanto reação, enquanto uma forma de expressão de mal-estar. Ora, a gestão do sofrimento nas organizações sociais e as formas do tratamento no modelo neoliberal pensam, então, nesses 2 aspectos, ou abordam esses 2 aspectos. Por um lado, o lado propositivo, né, uma espécie de pedagogia do que é o sujeito ideal. Por outro lado, o resto desse sujeito, o sujeito que não cabe nessa proposição. Né. Em outras palavras, né, essa gestão do sofrimento recodifica o sofrimento como forma de afirmação da tese liberal a respeito da natureza que ela propõe ao sujeito. Bom, nesse aspecto, a clínica e o diagnóstico no neoliberalismo, eles implicam uma espécie de reestruturação do real, uma ressimbolização do real do neoliberalismo, ou seja, aquilo que não entra na sua simbolização primária. Isso pode ser visto, essa nossa proposta, pela revolução da racionalidade psiquiátrica que foi promovida pela série DSM. A ideia de uma reincorporação da antítese nessa síntese, ela eleva, assim,
a ideia de sofrimento a um segundo nível, onde, ao se transformar na confirmação da síntese como produção de valor, a patologia não pode ser mais considerada negação da forma de produção. De fato, a nomenclatura do DSM ela acaba por fazer uma espécie de associação extremamente rentável, né, com as formas, com a indústria farmacêutica, na qual os pacientes, né, eles são finalmente pensados enquanto consumidores e onde toda a lógica da produção de consumo estruturada no século XX e século XXI é, de fato, aplicada às formas de sofrimento. Né? Assim, a proposição de uma patologia anula o mal-estar enquanto recusa daquilo que lhe é proposto. E, de outro lado, essa proposição insere o sujeito do sofrimento nela própria enquanto uma confirmação. A análise do impacto do neoliberalismo em outras abordagens do sofrimento, como, por exemplo, nas temáticas da psicanálise, na modulação e na difração das formas de tratamento aqui no Brasil, também são abordadas nesse terceiro eixo. Bem, queria agora passar rapidamente em revista o porquê nós escolhemos Friedrich Hayek, né, para trabalhar hoje, vai ser o nosso foco, sobretudo porque, de todos os grandes pensadores do neoliberalismo, ele é o único que se preocupou em fazer uma teoria do psiquismo consequente. Né? De fato, pensando em Gary Becker, por exemplo, em Milton Friedman, nenhum deles se deu ao trabalho de construir um modelo do psiquismo do sujeito comparável com o que Hayek fez. Essa preocupação do Hayek teve, né, uma função de alavanca para a teoria social dele, e essa função de alavanca é uma das fissuras, né, um dos pontos questionáveis, né, da teoria do Hayek. É isso que a gente pretende demonstrar. Bom, vou passar a palavra agora ao grupo, que fez basicamente 99% do trabalho dessa vez. Quem começa? Bom dia a todos. Então, vou fazer aqui uma breve introdução, né, ao que vem depois. Então, a introdução. A continuidade de nossa investigação acerca da psicologia implícita em teorias liberais e neoliberais, ou da matriz psicológica da episteme neoliberal, nos levou à leitura de von Mises, Karl Popper e Friedrich Hayek. Este último já havia sido abordado na fase anterior da pesquisa, na qual encontramos evidências de que uma linha interessante a ser seguida seria buscar estabelecer relações entre sua teoria e teorias ou concepções cognitivistas, assim como entre a epistemologia dos três autores. Quanto a questões epistemológicas, avançamos no sentido de examinar algumas relações entre as de Popper e Hayek. E quanto à psicologia implícita, encontramos um campo mais fértil na obra de Hayek, que, em seu caso, é bastante explícita. Relacionar a psicologia da obra de Hayek com o cognitivismo nos parece, no momento, um caminho viável para virmos a articular a matriz psicológica da episteme neoliberal com o DSM. Portanto, neste trabalho, apresentamos o resultado parcial da pesquisa em andamento com uma breve explanação sobre von Mises, uma análise sobre os aspectos epistemológicos da obra de Popper e relações entre estes e a obra de Hayek. Trata-se de um campo de investigação cujo objetivo primeiro é pensar as relações entre as concepções psicológicas de Hayek com o cognitivismo e, a partir daí, com possíveis articulações com o DSM. Outros objetivos no interior deste campo serão o de aprofundar o estudo sobre a abrangência da base epistemológica hayekiana, sobre os campos da psicologia, da economia, da sociologia, da neuropsicologia, explorando suas possibilidades de elucidação das matrizes epistêmicas e psicológicas do sujeito neoliberal. Retomando muito brevemente o colocado anteriormente sobre Hayek, deve-se destacar a importância de sua teoria psicológica para a teoria econômica. Suas teses psicológicas inscrevem-se na teoria dos fenômenos complexos que, epistemologicamente,
dividem a ciência em duas categorias: as que se referem a fenômenos que podem ser previstos, como é o caso da física, e as que se referem a fenômenos cuja complexidade impossibilitam a previsão de sua ocorrência futura, caso da biologia, da economia, da psicologia e das que se dedicam às relações sociais, que ele chama de fenômenos da vida, da mente e da sociedade. Tal impossibilidade está associada à ideia da limitação do conhecimento, a de que a mente humana é logicamente impossibilitada de conhecer de modo satisfatório a própria mente humana, uma vez que uma estrutura só pode conhecer outra menos complexa que ela própria. É a base psicológica que dará sustentação às teorias econômicas e sociais do autor. Nesse sentido, Hayek afirma, contra a planificação econômica, que criar um sistema que se crê suficiente para planejar uma situação tão complexa é ignorar os limites da própria mente humana. Pode-se resumir que, para Hayek, uma vez que a mente humana não pode nunca ser exaustivamente descrita ou conhecida, tampouco o podem os processos econômicos, uma vez que partilham dessa mesma limitação de serem estruturados por um sistema de extrema complexidade, que abrange conhecimentos tácitos, imprevisíveis, não conscientes e não comunicáveis. Ao contrário de Hayek, a psicologia do indivíduo de von Mises não é muito complexa. Nela, este é quase reduzido a uma unidade decisória que tem como critério de escolha um cálculo de satisfação. De fato, observamos que em Mises uma compreensão até simplista da constituição humana, que chega a afirmar, em alguns momentos, que enquanto tivermos um equilíbrio entre populações e recursos disponíveis, o homem renunciará a seus instintos biológicos de sobrevivência e à barbárie, e, consequentemente, à guerra. Por outro lado, Mises é um dos grandes nomes do pensamento neoliberal e dos mais famosos representantes da escola austríaca de economia. Seu pensamento influenciou toda uma geração de economistas, inclusive Hayek, de quem foi professor em Viena. Contudo, é interessante marcar que, apesar de Mises ter desfrutado de relativo prestígio ainda em vida, seu modelo econômico ganha importância apenas após sua morte, em especial com o declínio do modelo keynesiano. Nessa retomada de seu pensamento, algumas obras se destacam. Entre elas, temos os livros Liberalismo segundo a Tradição Clássica e Teoria e História, bem como sua principal obra, A Ação Humana, no qual ele funda a praxeologia, uma ciência que tem como seu escopo justamente a ação humana e que irá guiar todo o seu entendimento da economia. Toda a sua ciência, seu modo de compreender o indivíduo e, consequentemente, seu modelo econômico, são construídos a partir de um axioma. Toda ação humana é motivada pela expectativa de se sair de uma situação de menor conforto para outra de maior conforto. Isto explica que, para toda ação, existe um cálculo subjetivo de satisfação a ser realizado. Aqui é possível observarmos a influência do utilitarismo no pensamento de Mises, influência essa que é declarada em seu livro Teoria e História. No entanto, apesar da notória centralidade da análise da ação humana, todos os desdobramentos que ela vai ter no estudo da forma de escolha, e do julgamento de valor dos indivíduos, torna-se relativamente simples, uma vez que é refém deste axioma. Além disto, o autor ia compreender o homem moderno como um ser exclusivamente gregário, o que o leva a se debruçar mais sobre as relações entre os diferentes indivíduos do que propriamente a produção de uma teoria do indivíduo. Desse modo, apesar de grande peso que o nome de Mises carrega e da complexidade de sua teoria econômica, em especial seu trabalho sobre câmbio e inflação, não encontramos, no momento, relevância em sua teoria para os objetivos de nossa pesquisa. Esta foi a introdução. Bem, vou passar para a segunda parte do texto agora. A intenção é aprofundar um pouco na teoria da mente do Hayek e os desdobramentos que ela tem para, enfim, a briga que ela estava ali na época com o behaviorismo e como ela pode ter, de alguma forma, sendo influente para o cognitivismo. Começa com uma citação. É de interesse que os mais formidáveis desses gigantes econômicos, Smith, Marshall e Hayek, todos desenvolveram suas ideias psicológicas antes de começarem a falar sobre as questões econômicas. É notória a centralidade da teoria psicológica de Hayek em seus desenvolvimentos econômicos. Embora este seja ainda de pouco conhecimento, tanto dos psicólogos como dos economistas,
Podemos nela reconhecer não somente uma extensa literatura produzida nos anos 30 e 40, mas também a base das teorias econômicas de Hayek. É o que vemos em seu livro mais fortemente dedicado à questão psicológica da Sensory Order. Para fazer essa questão, a gente vai ter que retomar algumas coisas que já foram apresentadas na apresentação anterior. O autor afirma que ele tem como sua base em um estudo realizado no início dos anos 20, Contribuição a uma Teoria do Desenvolvimento da Consciência Humana, muito embora tenha sido publicado apenas em 52, no mesmo ano de The Counter-Revolution of Science, e pouco antes de O Caminho da Servidão. The Sensory Order é, assim, considerado por comentadores como a base psicológica da crítica empreendida em O Caminho da Servidão. Com efeito, ainda que o livro não tenha alcançado um reconhecimento comparável aos seus outros trabalhos, Hayek refere-se a ele em uma carta a John Neff como a coisa mais importante que já fiz. Mais ainda, 20 anos após a sua publicação, dirá em uma entrevista que se trata de uma das suas mais importantes contribuições ao conhecimento. Curiosamente, os psicólogos só a descobriram agora. É uma citação dele, isso é. O autor apresenta o objetivo do livro como conhecer, aqui eu cito, conhecer o tipo de processo pelo qual uma dada situação física é transformada em uma certa figura fenomenológica. Entretanto, como veremos, todo o trabalho realizado neste livro é atravessado pela sempre presente ideia da limitação do conhecimento, de que a mente humana, dada a sua complexidade, é logicamente impossibilitada de conhecer de modo satisfatório a própria mente humana. Essa ideia, segundo o autor, não deve ser aplicada somente à psicologia, mas a todo tipo de conhecimento sobre situações sociais complexas. Segundo Hayek, a mente deveria ser entendida como resultado de um processo evolutivo com duas bases gêmeas. Uma diz respeito a uma base física do cérebro, que se desenvolveria a partir de um processo evolutivo, a outra seria ligada ao ambiente e às experiências particulares das pessoas, que fariam essa primeira base física evoluir em caminhos específicos, resultando em diferentes modos de percepção. A mente, portanto, só pode ser compreendida pela interação de três instâncias. Aqui eu cito Hayek. A primeira, a ordem física do mundo externo, ou do estímulo físico, o qual, para o presente propósito, nós devemos assumir ser conhecido, apesar de nosso conhecimento a respeito disso ser obviamente imperfeito. 2. A ordem neural das fibras e dos impulsos provenientes dessas fibras, os quais, apesar de indubitavelmente parte da ordem física completa, são ainda uma parte daquilo que não é diretamente sabido, mas que pode ser apenas reconstruído. 3. A mente ou a ordem fenomenal das sensações e outras qualidades mentais, diretamente conhecidas apesar de nosso conhecimento disso ser maiormente apenas um know-how e não um knowing that, e apesar de nós, talvez nunca podemos ser capazes de revelar, por meio de análises, todas as relações que determinam essa ordem. Então, mesmo nessas três instâncias aí da mente, ele faz questão de marcar em cada uma delas que é impossível de conhecer completamente todas elas. Desse modo, é a partir da interação dessas três instâncias que a mente teria sua funcionalidade, operando como um processo de classificação dos estímulos provenientes dessa interação. Para que os dados sejam classificados, é necessário, assim, que eles sejam compreendidos como diferentes entre si. E seria justamente essa ação realizada, um processo que criaria e estabilizaria as diferenças reconhecidas em diferentes sensações. Essa diferença não reside, contudo, em uma característica positiva do estímulo, mas sim no caminho que ela percorre na mente. Os processos de classificação seriam selecionados a partir da interação com o meio, sobrevivendo aqueles que se mostram melhor adaptados aos eventos externos. Para ilustrar o funcionamento desse sistema classificatório, o autor propõe uma metáfora. Existiria um mapa, referente às conexões e ligações neurais semipermanentes, algo como uma estrutura física de classificação que determina o modo de funcionamento das funções mentais. E também um modelo, que corresponde ao padrão de impulso que é traçado a qualquer momento junto com a rede de canais semipermanente estabelecida, sendo atravessada e derivada de situações específicas em que o indivíduo se encontra. Contudo, é misto destacar que, para o autor, a mente está em constante modificação, isto é, novas experiências podem criar novas classificações ou modificar aquelas já existentes. Desse modo, retoma-se que a função da mente seria justamente classificar e ordenar as sensações, de onde o título The Sensory Order. A mente seria, portanto, não responsável por construir interpretações da realidade, mas seria ela mesma uma interpretação da realidade. Existe, assim, sempre um limite para aquilo que o cérebro humano pode conseguir enquanto explicação. O melhor que se pode fazer, portanto, é entender algumas regras de funcionamento da mente
e estabelecer alguns princípios de funcionamento que incluem em seu centro as limitações do saber a ser produzido. Nesse sentido, a mente seria um conjunto de expectativas sobre o mundo, sendo que o mapa sustentaria o modelo em que os dados sensórios seriam classificados. A construção do mundo seria, assim, antes baseada em teorias do que em fatos, uma vez que consiste num processo de classificação e de construção de expectativas. Desse modo, as expectativas seriam a todo tempo testadas e se adaptariam constantemente. Não somente as expectativas se adaptam, mas também o processo de classificação, o aparato mapa-modelo. Assim, por um lado, tem-se o modo como os indivíduos aprendem com os próprios erros, por outro, o fato de que parte do saber que opera não se encontra permanentemente sistematizado, mas se precipita na situação, de modo que, aqui eu cito Hayek, se podemos apontar que é basicamente impossível afirmar ou comunicar todas as regras que governam nossas ações, incluindo nossa comunicação e afirmações explícitas, isso implicaria uma limitação inerente do nosso conhecimento explícito possível. Pode-se resumir que, para Hayek, uma vez que a mente humana não pode nunca ser exaustivamente descrita ou conhecida, tampouco podem os processos econômicos, uma vez que partiram dessa mesma limitação de serem estruturados por um sistema complexo demais, que abrange conhecimentos tácitos, imprevisíveis, não conscientes e não comunicáveis. Frente a isso, o que se defende é que o mercado seria um ambiente de aprendizagem e adaptação, na qual a acomodação das expectativas em contato com uma realidade sempre mutante faria que os erros pudessem ser assimilados de modo produtivo pelos empreendedores, relegando assim o protagonismo ao indivíduo e não ao Estado. Nesse ambiente, aqueles com maior capacidade de aprendizagem e adaptação teriam mais sucesso, considerando que essas capacidades passam por habilidades particulares que respondem a individualidades. Ter isso como referência seria, portanto, um modo de construir um meio social melhor, uma vez que não haveria o processo de imposição de desejos ou de pensamentos sobre os outros indivíduos. Para tanto, a principal função do Estado seria justamente assegurar o mercado e a livre concorrência, baseando-se na constatação da limitação da possibilidade de produção de um conhecimento que possa planejar com sucesso a economia ou qualquer outro tipo de relação complexa entre os indivíduos. Aqui eu passo a palavra para o Pedro, que vai continuar essa parte do texto. Bom dia, pessoal. Acho que eu vou pegar aqui. Não, estou de boa. De toda forma, convém dar um passo atrás, apresentar uma certa localização epistêmica de Hayek entre as teorias psicológicas da metade do século XX. The Sensory Order, a ordem sensorial, pode ser compreendida como um grande tratado crítico a uma corrente psicológica bastante popular à época, o behaviorismo. Aqui eu vou fazer uma citação de um comentador que chama Caldwell. O que Hayek esperava alcançar em A Ordem Sensorial, isso provavelmente não era, de modo geral, exatamente claro em sua mente quando ele começou o projeto. Mas, sem dúvida, esperava promover argumentos para 3 teses. A primeira seria enfraquecer o behaviorismo e seus companheiros filosóficos e fazê-lo com argumentos das ciências naturais. A segunda seria promover fundamentos à ideia de que a mente, assim como em muitas outras ciências sociais, explicar os princípios básicos por quais ela opera, ao invés de prever consequências específicas, é, com frequência, o melhor que se pode fazer. E, finalmente, também queria provar um argumento fisiológico do porquê um programa reducionista não funcionaria de modo que na explicação da ação humana fosse sempre necessário que se fizesse referência às coisas como estados intencionais. Por isso que ele buscava escapar. Aí, fim da citação, né? Sua referência de behaviorismo à época era ligada à fase metodológica de tal doutrina, ainda não sendo influenciada pelos desenvolvimentos de B.F. Skinner e o chamado behaviorismo radical. Um dos núcleos da crítica de Hayek refere-se assim ao horizonte de total controle que o behaviorismo metodológico aspirava, como fica patente na clássica afirmação de Watson, seu fundador. Aqui vou citar uma passagem que é bastante conhecida do Watson, num livro de 1930. Me deu uma dúzia de crianças saudáveis, bem formadas, e meu próprio mundo específico para levá-las, e eu lhes garanto pegar aleatoriamente qualquer uma delas e treiná-las para se tornarem qualquer tipo de especialista que possa selecionar. Médicos, juristas, artistas, comerciantes, chefes e, sim, até mesmo pedintes e ladrões, independente de seus talentos, inclinações, tendências, habilidades, vocações e raça de seus ancestrais. Fim da citação.
Lembremos, contudo, que tal postura behaviorista à época contrapunha-se a ventos eugênicos que sopravam da Europa, sublinhando que o controle do comportamento poderia ser aliado a uma sorte de projeto de homem. Mesmo o já citado B.F. Skinner, fundador do behaviorismo radical, tem como trabalho um antecedente de suas explorações científicas um romance futurista chamado Walden 2, no qual haveria um controle geral da população, visando o seu bem-estar, embasado já em ideias que estariam em seu projeto comportamentalista, considerado como mais avançado do que o associacionismo de Watson. Hayek, contudo, critica fortemente essa postura a partir da ideia de qualquer tipo de controle nocivo ao equilíbrio geral. E temos aqui um dos núcleos da articulação entre sua teoria psicológica e sua teoria econômica, na medida em que, como defende Horowitz, a limitação do conhecimento econômico explícito seria a base psicológica que dará sustentação às teorias econômicas sociais do autor. Tal defesa reside na constatação de que, para Hayek, situações sociais complexas demandam o uso de um conhecimento amplamente não explicitado, conhecimento descrito pelo autor como tácito e circunstancial. Essas situações funcionariam como resultado da interação de expectativas com sucessos e fracassos, e que a possibilidade de se reformular as expectativas a partir dos erros é essencial. Mais que isso, a complexidade dessas situações implica que grande parte do conhecimento envolvido não somente é tácito e circunstancial, como também muitas vezes não conscientemente conhecido nem comunicável. Há, assim, uma crítica que vai além do debate sobre o intervencionismo ou não do Estado, na medida em que critica a possibilidade em si do controle, amparado não por uma econometria ou por uma petição de princípio liberal, mas sim por uma concepção de mente que pressupõe um horizonte de desconhecimento tanto de sua estrutura quanto de seus componentes, seus comportamentos decorrentes. Qual seria, então, a saída conceitual proposta? Uma teoria da mente baseada na fisiologia, o que o diferenciaria de liberais clássicos. Aqui uma citação de outro comentador, Losby. Apesar da grande quantidade de evidências sensoriais, era claro um elemento principal no problema de Hayek, que tentava resolver. Sua explanação é focada nos mecanismos psicológicos e não incorpora uma questão da motivação que foi tão importante para Smith. Pelo fato da psicologia ser, na época, muito associada à filosofia, na época de Smith, não é surpresa que Smith não tentou prover um subjacente psicológico ao que nós podemos hoje chamar sua teoria evolucionária da cognição. Lembremos que o behaviorismo critica o dualismo mente-corpo a partir da ideia de que a mente enquanto tal não existe, motivo pelo qual o foco de sua teoria é o comportamento em si e a série de associações entre eles. Hayek, por outro lado, finca toda a sua reflexão psicológica a partir da ideia de que uma mente que operaria, baseado em um aparato neurológico, uma série de escolhas entre estímulos e suas referidas associações. Lembremos que o título de trabalho de ordem sensorial era O que é a mente, que por fim figurou como capítulo de abertura do livro. O que o behaviorismo buscava escapar, Hayek tenta instaurar. Assim, uma problemática que se abre nesse contexto e merecerá aprofundamentos refere-se à proximidade das teses de Hayek àquelas do que virá a constituir-se a partir dos anos de 1970 como o cognitivismo. Diferentemente dos comportamentalistas, há, tanto para cognitivistas quanto para Hayek, a defesa da existência da mente na qualidade de instância mediadora entre o comportamento e o aparato neuronal. É difícil sustentar que Hayek seja um precursor direto do cognitivismo, mas é inegável que tanto sua crítica ao comportamentalismo, o estilo do controle, quanto a saída conceitual, mente, é bastante próxima àquela encontrada mais tarde pelos cognitivistas. Aqui mais uma citação do Caldwell. Se aceita a teoria de Hayek sobre a ordem sensorial, então, isso de fato fornece um conjunto de argumentos que, colocados juntos, coloca graves problemas ao fisicalismo e ao behaviorismo. Com o benefício de que revisitar tais doutrinas possa não parecer tão impressionante, uma vez que nenhuma das duas tem muitos defensores hoje em dia, deve-se marcar, contudo, que o behaviorismo dominava a teoria psicológica quando Hayek escreveu, ainda que a revolução cognitivista estivesse próxima. Além disso, o empirismo lógico, herdeiro do positivismo lógico do Círculo de Viena, mantinha um status similar na filosofia da ciência. Hayek não foi responsável pela derrota dessas proposições, mas em seu crédito ele identificou ao menos alguma de suas fraquezas que ao fim levou outros a abandoná-las. Fim da citação.
Tomemos como mais um exemplo dessa aproximação uma série de palestras ministradas em Milão por Brian Lowsby, economista britânico, que é responsável, de acordo com a Wikiliberal, portal colaborativo de ideias liberais, por uma renovação chamada Teoria da Empresa, da escola austríaca desde os anos de 1980. E aqui só um parênteses, como vocês estão vendo, a gente está apresentando várias possíveis para onde o Hayek pode levar. Ele é um autor muito rico, com muitos problemas. E um deles, inclusive, que a gente não vai trabalhar aqui, é esse outro braço das reflexões dele, que é em relação a esses portais colaborativos de internet. As pessoas que conceberam a Wikipédia, de alguma maneira, se apoiam no Hayek. Então, ele é um autor bastante rico também nesse sentido. Em 2014, Lowsby ministra 2 conferências intituladas The Psychology of Wealth e Organization and the Human Mind, reunidas sob o nome de Cognitivism and Innovation in Economics. A tese central de Lowsby é que Hayek, na esteira de outros teóricos da economia, é, antes de tudo, um pensador da mente humana e baseia, assim, sua economia cognitiva, esse é um operador do Lowsby, nas contribuições presentes em a ordem sensorial, revisitando, inclusive, autores clássicos como Smith e Marshall a partir de uma concepção cognitivista econômica. Então, o Lowsby vai localizar o Hayek como uma figura muito importante nisso, e daí, a partir de então, desse cognitivismo que estaria no Hayek, vai olhar para trás para os autores da economia clássicos e ver que, olha, eles também trataram da mente, mas não tão profundamente quanto o Hayek. Assim, seria lícito lançar as bases para a construção de uma hipótese, segundo a qual Hayek seria não apenas um autor que, em um mesmo movimento, discute fundamentos de 2 vertentes conceituais aparentemente díspares, o neoliberalismo e as bases da ciência cognitiva, mas que o faz a partir de uma teoria do sujeito única, na qual o indivíduo é portador de uma mente que, por princípio, é dotada de conexões e de todo um mapa mental necessariamente incontrolável. Por fim, nossa leitura evocou também uma outra possível aproximação, ainda mais embrionária, a ser explorada, a saber, entre a teoria da mente de Hayek e possíveis ideias próximas a uma racionalidade estruturalista, no sentido moderno do termo. Ao se contrapor ao comportamentalismo, Hayek buscava criticar a ideia de que a um estímulo corresponderia uma resposta específica conhecida. Ao contrário, o central em Hayek é, sobretudo, a ordem, a relação e a classificação dos chamados eventos mentais. Tomemos as seguintes passagens, todas do Sensory Order. Uma ordem de eventos é algo diferente das propriedades de elementos individuais. A mesma ordem de eventos pode ser formada por elementos com características individuais distintas. Pode ser esclarecida por um grande número de diferentes campos. Mais à frente. É ao menos concebível que um tipo particular de ordem, a qual chamamos de mente, pode ser construída a partir de uma variedade de diferentes elementos, elétrico, químico, etc. Tudo que é requerido é que a estrutura que chamamos mente, corresponda à simples relação de ser capaz de evocar um ao outro de determinada maneira. Por fim, ainda mais uma última citação do Sensory Order. Uma ordem envolve elementos mais certas relações entre eles. E a mesma ordem ou estrutura pode ser formada por quaisquer elementos capazes de entrar nas mesmas relações uns com os outros. Acreditamos haver aí elementos suficientemente para investigarmos em que medida tais concepções de Hayek se aproximariam de uma visada próxima àquela presente no estruturalismo francês, ainda que de uma forma muito aproximativa, né? Posto que parece se afastar de um mecanicismo ou de um funcionalismo comuns às teorias psicológicas da época. Caso tal hipótese venha a se fortalecer, teríamos aí alguns elementos a mais para retomar a ideia trazida na última apresentação do grupo Clínica e Diagnóstico na Era Neoliberal, segundo a qual muitos dos autores e figuras de maio de 68 teriam se aproximado de posturas neoliberais nas últimas décadas. De toda forma, nosso objetivo aqui foi apenas mostrar que se trata de mais um possível caminho de trabalho a ser realizado, dada a complexidade e nuances de Hayek. Vou passar agora para o Paulo Bier.